Eu quero dizer que o céu está frenético sobre vocês. Frenético, frenético. Eu não paro de receber notícias de restituição. O céu está frenético. O Pix, né, da conta bancária de Deus, o anjo está nervoso, mandando bênção, mandando restituição, liberando bênção o tempo todo. Eu vou lhe dizer uma coisa, confere a sua conta lá, pelo amor de Deus. Confere a conta, porque às vezes você está recebendo e nem sabe, né? E nem percebe. Só olha para as circunstâncias, só olha para a coisa ruim e não percebe que a bênção já está lá e você ainda não desfrutou dela, em nome de Jesus. É muito importante nós entendermos que esse valor que nós acabamos de cantar, ele está em nós. Isso não significa dizer que o Espírito Santo ele aprova tudo que você faz, mas ele valoriza você. E eu vou usar a técnica do Arthur e vou dizer de novo, ele valoriza você. Você é valorizado por ele. Mas isso não significa que ele aprova todas as coisas que ele faz. Então eu quero pregar na sequência, nesse domingo, repete comigo assim, o Deus que te vê durante a jornada. Eu preguei o Deus que te vê, depois falei nos lugares altos, e agora esse Deus que te vê, como viu Agar sentada esperando pela morte do filho, porque não tinha uma visão clara de que havia uma fonte de águas vivas perto dela. Esse Deus que conduziu ela durante uma jornada para levá-la a lugares altos, esse é o Deus que te vê. Mas, entre o momento em que você está e os lugares altos, existe, obviamente, um espaço a ser percorrido, um tempo a ser vencido. Agora, nós sabemos, você sabe, eu sei, que independente da situação que você esteja passando, Deus continua olhando para você e sim, você tem valor para Ele. Você é como aquela ovelha perdida ou como aquela ovelha dentro do rebanho. Seja como for, você tem valor para Ele. Ele não deixa que nenhuma delas se perca. E mesmo que ela tente se perder, ainda assim, Deus vai atrás delas, Jesus, o bom pastor, vai atrás delas. O que acontece conosco é que sempre nós temos uma visão muito clara daquilo que é circunstancial, daquilo que está em volta de cada um de nós, dos problemas, das crises, das situações, e não conseguimos perceber que estamos caminhando dentro de uma jornada. Tudo isso faz parte de um processo, tudo isso é um caminho a ser percorrido. E ninguém consegue sair do lugar aonde está e chegar lá, como falamos a semana passada, nos lugares altos, no estalar de dedos. É um processo. Diga para quem está ao seu lado, é um processo. Então o que acontece? O Deus que vê, ou melhor, o Deus que te vê no futuro, ele já viu o processo completo, mas você não viu. Você ainda está caminhando dentro desse processo. E às vezes dentro de um processo, tudo que você consegue olhar é para os lados e para as situações, mas não consegue vislumbrar lá na frente aquilo que Deus está fazendo. Por isso a Bíblia fala tantas vezes sobre isso, aquele que começou a boa obra, ele não vai desistir, ele não vai parar até vê-la completa na sua vida. Mas isso é uma obra, não se começa uma casa pelo telhado, mas pela fundação. Então eu preciso compreender que Deus está trabalhando na sua vida e Deus, sim, Ele gosta de um processo. Ele gosta de uma jornada. Nós gostamos de metas. Nós queremos atingir metas. Nós queremos bater metas. Nós queremos conquistar. Nós queremos comprar. Nós queremos economizar. Nós queremos emagrecer. Nós queremos casar. Nós queremos namorar. Nós queremos abrir uma empresa. Nós queremos. Esse ano nós vamos conseguir meta. Mas Deus não é assim. Deus gosta de ver um processo sendo cumprido, para que quando essa meta for atingida, você nunca mais perca ela. Ela nunca mais escapula, o verbo está correto? Não sei se a conjugação está correta. Mas ela nunca mais, vamos mudar a conjugação e vamos dizer que ela nunca mais vai escapulir da sua mão. Ela não vai fugir no meio dos seus dedos, porque você passou pelo processo. E o processo traz aprendizado. Felipe falou sobre isso aqui, usando muito bem o exemplo dos esportes, do motorista. É preciso que haja um processo. Não é automático. Não vai ser automático. Processo. Repete comigo. Processo. Mas o importante é que Deus já te vê lá no futuro. Deus já te viu. Ele já te viu lá no futuro. E no futuro, o seu futuro são lugares altos. Como disse lá Abacuque. Eu estava ontem, fui passear com a pastora lá
na parte alta de Embaú, né? Quem conhece Embaú sabe que o Mariano está ali na parte baixa. E nós estamos passando o período de festa na parte alta de Embaú, lá em cima do morro. De maneira que eu perguntei outro dia para o pastor Gleice, onde é que o sol nasce aqui? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, assim, e só tem montanha em volta. Eu falei, não sei. Não sei, porque quando ele está lá em cima, eu já não sei, não prestei atenção onde ele nasce. Aí eu fui olhar na bússola para ver o leste, né? Que o sol nasce a leste, obviamente. Hoje eu já sei onde o sol nasce. Mas é nos lugares altos. Então é um vale no meio cercado de montanhas. Eu estava passeando com a pastora ontem. Alguém passeia em Embaú? Meu irmão, é melhor passear em Embaú do que Jardim Catarina no baile, né? Vai por mim, acredita em mim. Ou em Caraí, no meio daquele furdúncio que está lá. Sabe, a gente estava observando os animais, né? Existe gado de leite, gado de corte, existe cavalo. E as montanhas, elas têm caminhos, elas têm rotas que vão circulando elas. Se você olhar para um monte, num lugar desse, você vai perceber que existem caminhos e rotas. E os animais, quando eles vão atingindo os lugares altos, eles não sobem na vertical, mas eles sempre vão subir na lateralidade, na horizontal, rodeando, criando caminho e alcançando cada vez lugares mais altos. Porque tudo isso é um processo. E você olha, a montanha pode estar vazia, mas os caminhos estão lá. Sabe, às vezes nós estamos diante de uma situação que como é que eu vou fazer? O caminho sempre vai estar lá, irmão. Você pode não estar vendo ninguém, mas Deus já deixou de alguma forma, assim como os animais eles fazem. Os primeiros que fizeram aquilo, hoje certamente não estão vivos mais, mas as gerações vão passando e os caminhos continuam lá. É só seguir o projeto, é só seguir o processo, é só seguir a jornada e você vai também igual ao jumento. Não chamei você de jumento, mas igual a vaca, igual o boi, igual... A Bíblia chama de corça, pés firmes como os das corças, nos lugares altos. Porque as pernas são firmes, e as pernas firmes, elas vão se firmando à medida que a sua jornada for acontecendo. E Deus vai te levando, não de uma vez só, na vertical, mas passo a passo, até que você consiga atingir lugares altos. Vira para quem está ao seu lado e diz assim, lugares altos é o que Deus tem para você. Agora, a rota ser estratégica não significa dizer que as suas pernas não precisam ser musculosas e fortes para suportar a altura, suportar se manter firme quando olha para baixo e vê um despenhadeiro de possibilidades de queda. Ontem, no final da tarde, eu estava observando e tinha um camarada que não era nem uma vaca, nem um jumento, nem um boi, nem um cavalo, nem uma corça, nem uma ovelha, que resolveu subir a montanha lá. Não sei quem é aquele cara. E ele começou a subir. Aí começou a subir na vertical. E eu estou olhando para ele pensando, até quando? Até quando? Aí depois de alguns metros ele desistiu e percebeu que tinha um caminho de cavalo. Aí ele começou a seguir o caminho do cavalo. Né? E começou a subir, rodeando, né? Fazendo uma horizontalidade. Chegou lá em cima. E eu estou olhando lá ele. Eu desconfio que ele está procurando sinal de celular. Ele não subiu a montanha para procurar Deus, ele subiu a montanha para procurar o sinal da Vivo, da Claro, da TIM, sei lá o quê. Sabe? Mas quando você está nos lugares altos, existe um sinal de Deus, de que você conquistou e que você chegou lá. Mas eu quero lhe dizer que Deus não está lá nos lugares altos. Deus está com você hoje, mesmo enquanto você está nos lugares baixos. As canções falam muito sobre isso, né? Os Deus dos vales, né? Baseado no livro do profeta, o Deus das montanhas e o Deus dos vales. Hoje eu vou usar muito essa nomenclatura de vale, de deserto, e a Bíblia usa muito essa geografia para ilustrar a situação de cada pessoa, de cada momento na vida de uma pessoa, e às vezes no nosso momento você pode chamar ele, eu estou passando no deserto, eu estou passando no vale, eu estou no alto da montanha, eu estou lá dentro do buraco. O buraco você já está no vale e tem um poço cavado e você ainda está mais baixo que o vale. É dentro do poço, é dentro do buraco, é dentro da cisterna. Não importa onde você esteja, eu quero lhe dizer que Deus está com você. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê. Você pode estar fisicamente hoje lá dentro do buraco, mas Ele já vê você em lugares altos. Ele está vendo você lá no futuro, Ele está vendo você lá onde você vai chegar. Mas sabe, você não vai ser transladado, né? Você não vai ser arrebatado lá de baixo e colocado lá em cima. Isso só vai acontecer no arrebatamento quando Jesus vier buscar a igreja.
Hoje, você precisa sair de dentro do poço, você precisa começar a caminhar dentro do vale, você começa a chegar na montanha, você começa a subir por ela, porque Deus certamente vai te levar a lugares altos. E observando o rapaz, e de repente ele resolveu descer, começou a chuviscar, e aí ele quis ser esperto, e começou a descer, e as pernas aguentaram até um determinado momento que não aguentaram mais, ele escorregou e quase ele desceu mesmo. Rolando. Irmão, para se atingir determinadas coisas na vida que são importantes, existe uma jornada que precisa ser concluída. Existe uma jornada, existe um caminho, existe um processo. Deus é um Deus de processos. Graças a Deus por isso, porque senão muitas das vezes a gente estaria em situações muito difíceis. Nós queremos resultados rápidos e chegar rápido ao lugar onde a gente prefere. Mas Deus ele tem um caminho que passa pelo aprendizado. E essa é a maneira de Deus desenvolver fé em você. Os discípulos pediram para Jesus, né? Senhor, nós precisamos de fé. Eu acho que eles estavam na expectativa que Jesus fosse impor as mãos sobre eles e dizer assim, receba, em nome de Jesus. Não, mas Jesus não disse nada. Fé? Aí contou a parábola. A fé é uma semente, igual um grãozinho de mostarda. Você quer ter fé? Planta a semente. Espera, ela vai nascer. Daqui a pouco vai ter um ramozinho. Depois esse ramo vai crescer e vai virar uma planta. E depois vai ter uma espiga. E depois essa espiga vai dar fruto. E aí você vai colher aquilo que você plantou. Diga, processo. Processo. Isso não é para desanimar você. E assim, nós ocidentais, brasileiros sobretudo, nós não temos paciência com o processo. O indivíduo, eu estou vendo lá o Júnior olhando para o celular, você está aí, eu não consigo, eu não aguento, né? Eu tenho que mexer com você. Mas ele está lá, né? Muita gente quer tocar bateria igual o Júnior toca bateria. Processo. Você não vai chegar aqui, quem quer tocar bateria? Eu vou trazer o Júnior aqui, vem cá, Júnior, fica aqui na frente. Impõe as mãos sobre aquilo. Toca a bateria. Não vai aprender. Paulinho, quando começou aqui, tinha bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade, né? Foi muito bom. Ele é muito bom. Porque ele está passando por um processo. Eu não sei quais são os lugares altos que você pensa chegar. Seja o que for, eu estou falando da sua vida. E daqui a pouco eu vou falar de ministério, de vida com Deus. Seja lá o que for que você espere chegar nos lugares altos, precisa passar pelo processo. Eu quero pregar igual o pastor fulano. Irmão, tem um processo. Eu quero cantar igual... Tem um processo. Eu quero ser rico e próspero igual... Tem um processo. Eu quero... Qualquer coisa que você queira, tem um processo. Tem uma jornada. E Jesus, ele é o caminho dessa jornada. Vamos para a Bíblia para eu não ficar conjecturando aqui. Né? Êxodo capítulo 13, vamos falar de processo, hein? Capítulo 13, versículos 17 e 18. Quando o faraó deixou sair o povo, todo mundo sabe que eu estou falando do povo de Israel que estava no Egito, e Deus devastou, né, o povo do Egito lá, a situação, para que em determinado momento o povo fosse liberto. Então, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Repete comigo, Deus não os guiou pela rota mais curta, pelo caminho mais rápido. Ele tem um motivo para isso. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Isso aqui dá pano para a gente falar sobre muitas coisas. Eu vou dar um toque aqui, mas não vou entrar nem aprofundar no assunto. Às vezes nós somos líderes de célula, consolidadores, assim, nós temos muitos desses na igreja, e a pessoa veio para a igreja, aceitou Jesus, foi para o encontro, e você olha o potencial da pessoa, e você já tem uma visão daquela pessoa em lugares altos, e você acha que ela vai sair do lugar onde ela estava e vai chegar nos lugares altos só porque foi do encontro. E começa a colocar uma carga de compromisso, de responsabilidade, em cima de alguém que não está preparado para aquilo.
Chegar lá requer um caminho, requer um processo. Muitas coisas vão ter que acontecer na vida de uma pessoa. Ouvi dizer que o Ronaldo é o melhor vitrineiro que existe aí no Rio de Janeiro. Mas eu ouço isso há muitos anos, quando ele tinha mais cabelo e nada dos cabelos dele eram brancos e nem da barba. Eu não vou dizer que ele ganha muito dinheiro, porque alguém vai querer pedir dinheiro emprestado para ele, não faça isso. Mas se você quer trabalhar como vitrineiro, não adianta você pedir para ele assim, bota a mão sobre a minha cabeça e ora por mim, para eu poder aprender só... não vai dar certo, não adianta, não vai funcionar assim. É um processo, são longos anos, fazendo e fazendo. Às vezes a gente quer chegar rápido, mas Deus quer que você desenvolva-se durante o processo. Assim, o versículo 18 diz, o Senhor fez o povo dar a volta. Diga, dar a volta. Dar a volta sempre dá um sentido de caminho mais longo. Tem que dar a volta. E Deus faz o quê? Faz o povo dar a volta. Por onde? Pelo caminho do deserto. Lembra que eu falei? Nós vamos falar muito de deserto, nós vamos falar de vale. Isso são lugares baixos. Antes de você chegar em lugares altos, você precisa passar pelo processo do lugar baixo. O povo tinha uma direção e tinha uma rota. A rota do povo, o final da rota do povo era a terra prometida. Mas entre sair do Egito e chegar na terra prometida, tinha um processo. Processo. Alô, você está no processo. Tem que dar a volta, tem que seguir o caminho, tem que passar pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho faz parte do processo. E tantas outras paradas e tantos outros lugares que eles passaram, tudo isso faz parte do processo. Embora o texto termine assim no versículo 18, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas Deus não levou eles para guerra. Levou eles para onde? Para o deserto. Jesus passou pelo deserto quando começou o ministério. Quem está me entendendo diz amém. É inevitável, irmão. É inevitável nós passarmos por esse processo. A maioria das vezes a gente gosta mesmo da rota mais rápida. Mas quem tem carro, moto e usa os aplicativos de trânsito, o Waze ou o Google Maps, ou seja lá o que for, normalmente na configuração do seu aplicativo, quando você faz lá os dados, coloca os dados que você quer, você coloca lá qual tipo de rota você quer, aí tem lá, sem pedágio, não sei o que, blá, blá, blá. Todo mundo coloca a rota mais rápida, porque todo mundo quer chegar rápido no lugar. Então no aplicativo, 99% das pessoas, pode ser que alguém se levante aqui hoje para me contrariar e diga assim, não, o meu está na rota mais longa. Duvido, mas normalmente vão colocar, eu quero ir pela rota mais rápida. Rápida, porque assim nós somos. Mas Deus prefere a jornada, Deus prefere o processo, Deus prefere a caminhada, Deus prefere estar junto. E vou mostrar para você, repete comigo assim, a jornada com Jesus. Essa é a nossa jornada, né? A jornada com Jesus. Na ocasião em que os discípulos, eu falei um pouquinho sobre isso acho que semana passada, na ocasião em que os discípulos eles foram recrutados por Jesus, foram chamados, você me segue, deixa o barco, deixa a coletoria, deixa a família, todo mundo teve que deixar alguma coisa. Então durante a jornada, uma coisa que a gente precisa aprender, durante a jornada alguma coisa vai ficar para trás, alguma coisa você vai ter que abrir mão, alguma coisa vai ser substituída na sua vida, faz parte do processo, faz parte da jornada. É como um motorista que precisa deixar o vício, por exemplo, deixar o pé escorado na embreagem, não, vai passar na prova, se esse vício não for tirado. Então, se você não consegue entender isso, você vai ter muita dificuldade de chegar nos lugares altos. E olha que eu nem comecei a falar o que são lugares altos. Porque lugares altos para uns é uma coisa e para outros é outra. E para Deus, às vezes, é uma diferente. E nós estamos indo na rota de Deus. Aliás, Jesus disse isso, né? Ele falou assim, eu sou o... Se você quer chegar em lugares altos, ele é o... Tem que seguir com ele na jornada. E Jesus gosta de jornada. Jesus chama os discípulos e diz, vem me segue, você vai ser pescador de homem. Pronto. O que significa ser pescador de homem? Vem e vê. Natanael estava embaixo da figueira. Filipe estava em Betsaida. Esse é Jesus, vamos com ele. Mas tem alguma coisa boa em Nazaré? Vem e vê. Como é que você consegue ver? Somente indo. Vire para quem está ao seu lado e diga, para ver... precisa seguir.
Seguir faz parte de uma jornada. Jesus não impôs as mãos sobre eles. Aliás, lá no final do ministério, no cenáculo, é que Jesus sopra sobre eles e diz assim: receba o Espírito Santo. Quando ele estava pertinho, na semana que ele seria crucificado. Antes disso, jornada, caminhada, de dia, de tarde, de noite, aprendendo, desenvolvendo. Então Jesus gosta disso, ele gosta da jornada, ele quer caminhar. Você quer chegar rápido e ele quer andar o caminho mais longo. Quem não se lembra da história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, depois da crucificação? Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não sabiam, e Jesus chegou junto deles e começou a caminhar. Começou a quê? Caminhar com eles, andou com eles. E Jesus não disse assim: pô, do que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando de Jesus. Ah, sim, que Jesus? Eles estavam falando de Jesus com Jesus, e Jesus fazendo desentendido, não dizendo que ele era Jesus. Desculpe o jogo de palavras. Por quê? Porque Jesus queria caminhar com eles, ele queria uma jornada, ele queria andar. Naquele dia, como era Shabat, ele só poderia andar num período sei lá, são 10 ou 11 quilômetros, que é o período que o judeu pode andar no Shabat sem considerar aquilo trabalho. E Jesus quis aproveitar cada centímetro daquela jornada. Por quê? Porque ele gosta da jornada. Você pode não perceber, mas na sua jornada e na sua caminhada, ele sempre está ao seu lado. Na verdade, na pessoa do Espírito Santo, ele está dentro de você e ele gosta da jornada, mas ele não precipita. Ele ensina, ele mostra, ele dá a visão, ele mostra o caminho antes que os seus olhos sejam abertos. Sabe, talvez os lugares altos daqueles dois fosse no momento em que Jesus sentou à mesa com eles e partiu o pão. Eu estava pensando sobre isso, eu preguei sobre ceia na quinta-feira, estou ensinando, e às vezes a gente não consegue ver o milagre da ceia, da saúde de Deus na ceia. Por quê? Porque nós queremos partir o pão, mas todas as vezes que nós vamos na mesa do Senhor para comer a ceia, seja na igreja, seja na célula, seja em casa com a sua família, ou seja você só, quem parte o pão na ceia sempre é o Senhor Jesus. Essa é a prerrogativa dele. Isso faz parte de uma jornada, de um entendimento, de um processo, coisa extraordinária. E quando Jesus parte o pão, os olhos são abertos. Então vamos entender que depois de 11 quilômetros, eles tiveram seus olhos abertos e chegaram nos lugares altos, mas tiveram que passar por uma jornada ao lado de Jesus, sem perceber que Jesus estava do lado deles. Então os discípulos foram assim, eles caminhavam com Jesus, mas eles não tinham a revelação completa, era vem e vê. E lá na frente, por exemplo, em João capítulo 6, quando Jesus faz uma grande multiplicação de pães e há uma grande discussão, e Jesus ali lança uma ideia da ceia, do corpo dele que precisava ser comido, do sangue dele que precisava ser bebido, e ninguém conseguia entender nada daquilo, porque todo mundo queria pensar naquilo com mente natural. Aliás, se tem uma coisa que atrapalha a jornada de qualquer um, é pensar nas coisas de Deus com mente natural, com a alma humana, com a razão humana. Isso não dá certo. É preciso pensar nas coisas de Deus com a mente do Espírito, com o Espírito. É por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, e ela entendeu rápido aquilo que Nicodemos não conseguiu entender nunca, talvez. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é com a mente, é em espírito. Para Nicodemos, ele viu que não tinha jeito e disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não tem jeito. Você não consegue entender, não consegue acompanhar. Você pode ser um mestre, mas precisa nascer de novo. Precisa de um espírito novo, porque é espírito. E Jesus começou a falar sobre isso, e a multidão não conseguia entender, e nem os discípulos deles conseguiam entender. Olha só como começa o versículo 63 de João 6, o Espírito dá vida. E Jesus está dizendo, o Espírito dá vida. A carne, a mentalidade natural não produz nada que se aproveite. E as palavras que eu lhe tenho dito são Espírito e vida, ou, na melhor tradução, são vida para o Espírito. Como é que eu consigo seguir os caminhos de Deus? Seguindo conforme a palavra dele, porque elas são vida para o seu Espírito. Ela não é satisfação para a sua alma. Satisfação para a sua alma talvez seja assistir o desfile da escola de samba. Ver o seu time de futebol ganhar, abrir o aplicativo do banco e ver que a medida que o governo tomou fez com que as suas aplicações financeiras crescessem. Talvez isso seja aquilo que satisfaz a sua alma, assistir o Big Brother,
ficar vendo vídeo não sei aonde, estudar, sei lá. Mas aquilo que vai satisfazer o seu espírito é a palavra de Deus. Então o espírito ele dá a vida. E a carne, essa mentalidade natural, ela não produz absolutamente nada que se aproveite. Então as palavras, Jesus disse que eu lhes digo, elas são vida para o seu espírito. E Jesus continua dizendo, contudo, há alguns de vocês que não creem. Então entenda que esse processo, diga processo, de ouvir a palavra e crer nela é um processo. Hoje você entra, mas durante a caminhada você vai crendo, você vai entendendo, e vai crendo, e vai crendo, e vai crendo, porque essas palavras são vida para o seu espírito. Mas ele disse, contudo, alguns que ainda não creem. Por quê? Porque é uma jornada. Jornada. Diga jornada. Talvez tenha coisas que você tem dificuldade de crer, e tenha coisas que eu tenho dificuldade de crer ainda. Tem temas bíblicos que eu não prego, porque eu não consigo entender. E se eu não consigo entender, eu não consigo crer. E se eu não consigo crer porque não entendo, é preciso que eu continue andando dentro de um processo. Então nós precisamos nos alegrar onde nós estamos no nosso processo e continuar dentro desse processo. Que coisa chata, né? Eu só processo. Mas é a verdade, preciso que seja dito. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Observe que aqui existe uma divisão entre dois tipos de pessoas. Contudo, Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam. Diga, esse é um grupo. Eu não estou dizendo que eles não criam para a salvação. Estou dizendo que eles não criam para poder crescer dentro da jornada. Mas existe um outro grupo que é representado por Judas, que seria aquele que o iria trair. O traidor seguiu o caminho dele. Nunca creu. Mas aqueles que ainda não criam, eles estavam numa jornada. Sabe, quando você está num caminho, o deserto do povo de Israel, ele é muito emblemático nisso, porque mesmo no deserto, em poucos meses, poucos anos, eles conseguiriam chegar na terra da promessa e eles ficaram lá 38 anos. Rodando, dando volta, porque precisavam aprender uma jornada. Uma geração inteira morreu, porque não conseguia crer. É uma jornada. Se eu morrer, eu vou para o céu no meio dessa jornada. Vai, mas se você é crente, você vai para o céu. Não se preocupe, mas nunca vai atingir lugares altos aqui na terra, se não conseguir passar por essa jornada. E a jornada que nós temos é uma jornada de crescimento, de prosperidade, é uma jornada de intimidade com Deus, é uma jornada em que nós vamos caminhar com o Senhor, independente da circunstância. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Essa é a jornada que nós somos desafiados a trilhar todo santo dia. E como é que eu faço isso? Andando no Espírito. Não precisa se esforçar. À medida que você crê nisso, o próprio Espírito vai modificando o seu coração de maneira que você vai simplesmente ser. É quem você é. É o que você é. É a sua essência. Deus está fazendo essa obra. Eu não tenho que me esforçar? Não, você só tem que crer. Aceita. Recebe. E vive. Desfruta. Come disso. Se alimenta disso. Vive essa verdade. Versículo 65, e prosseguiu. E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus, olha só que interessante, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Voltaram atrás. Mas não eram discípulos? Eram. Mas eles fizeram o quê? Voltaram atrás. E o que aconteceu com essas pessoas? Tiveram que começar a jornada de novo. Simples assim. Porque não conseguiram crer numa determinada palavra. Tiveram que começar tudo de novo. Você acha que Deus está com pressa? O Deus eterno, ele não tem pressa. Ele não se cansa, diz Isaías, nem se fadiga. Ele está sempre jovem, firme. Às vezes quem tem pressa somos nós. E nós precisamos nos manter na jornada, porque esse é o melhor caminho. Na verdade, esse é o único caminho. Mas olha só a declaração de Pedro. Eu falei esse monte de coisa aqui, mas assim, o que eu quero que você entenda mesmo.
é que Pedro um dia foi chamado assim, depois daquela pesca maravilhosa, larga a rede, larga o barco, vem e me segue, você vai ser pescador de homens. Algum tempo depois, talvez alguns anos depois, ele passa por essa multiplicação extraordinária. E quando aquelas pessoas vão embora, o Pedro que não tinha esse discernimento agora tem. Jesus vira para eles e diz assim, versículo 67, vocês também não querem ir? Perguntou para os 12. Então Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, vamos falar juntos? Senhor, para quem iremos? Vamos de novo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Qual era o problema com aquelas pessoas? Não conseguiam crer nas palavras. Mas Pedro agora, dentro da sua jornada, ele já tinha esse discernimento. Tu tens as palavras de vida eterna. E quando nós voltamos lá, o primeiro versículo que eu li, diz assim, Jesus diz assim, o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. E as palavras que eu lhes disse, elas são vida para o seu espírito. Vida para quem está ao seu lado, diga, as palavras de Deus são vida para o seu espírito. Então, assim, isso é uma demonstração que nós precisamos avançar. Alguns conceitos precisam ser destruídos e o próprio Evangelho vai destruindo esses conceitos. Quando você coloca a armadura de Deus, tem uma peça da armadura que são as sandálias, como é que chama lá em Efésios? Se falar um pouquinho mais alto, eu escuto. Da preparação do Evangelho da paz. Sandálias que protegem os pés. Essas sandálias são representadas pelo Evangelho e elas guiam você em um caminho. Qual é o caminho? É o caminho da paz. Mas é um caminho, é um processo, é uma jornada. Essa jornada é seguir o Evangelho. É o Evangelho que te leva nessa jornada, nesse processo de conseguir a paz. A paz. A paz não é conseguida por conceitos humanos. A paz é a paz do Senhor Jesus. Que os crentes gostam tanto de falar, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Aí os modernos agora falam shalom, né? Aí, shalom, shalom. Aí daqui a pouco vão inventar um shalom, 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 alguma coisa do tipo. Mas essa é a paz de Deus, que Jesus diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Sabe, a paz que excede todo entendimento. Um aplauso a Jesus, por favor. Então tem coisa que tem que deixar. A mentalidade da carne, coisa como vingança, ressentimento, culpa do passado, de coisas que fez no passado, autocomiseração, essas coisas precisam ser deixadas para trás e tantas outras, porque isso é uma jornada. Eu fico pensando toda vez que os meninos ministram sobre oferta, sobre dízimo, sabe, oferta e dízimo é uma jornada. Semana passada eu contei a história, dei o testemunho aqui, do que aconteceu. Ficou gravado no YouTube, não ficou? Sim, é. Assiste lá o que aconteceu com o Tiago, com o pastor Jefferson, uma campanha aqui da igreja 3 anos atrás, não é isso? 4 anos atrás. O Tiago fez uma semente 4 anos atrás para colher hoje, 4 anos depois. Por quê? Porque é um processo. Porque Deus já viu ele nos lugares aonde eles estariam hoje, 4 anos atrás. 4 anos atrás. Esse é o ano da restituição, tem um monte de promessa que vai ser cumprida nesse ano. Mas isso é um processo de fé. O que eu tenho que fazer? Crer. Eu quero só crer. Parece fácil, mas não é não. É só crer. Acredita. Deus vai fazer. E Pedro disse isso, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É isso que tem que dizer para Jesus. Eu vou para onde? Eu vou ficar fazendo o quê? Vou olhar para que lado? Tu tens as palavras de vida eterna. Então é preciso crer nessa palavra e acreditar nessa jornada. Jesus está com você no deserto, no vale. Quando você chegar lá no topo do morro, do lugar alto, ele vai estar com você lá também. Davi dizia isso, né? Para onde fugirei da tua face ou para onde esconderei do teu espírito? Se eu fosse para o inferno, ele falou Seol, lugar da habitação das almas dos mortos, tu ali estarias também. Não tem jeito. É o Deus que te vê durante a sua jornada. Os olhos dele nunca saíram de cima de você. Isso às vezes dá um medo, né? Porque a gente faz tanta coisa errada. Mas porque nós não conseguimos refletir o olhar de Jesus, de amor, de compaixão, e o preço que ele pagou
para ter você de volta. Eu fico olhando de vez em quando, muito de vez em quando aparece para mim na rede social a imagem de algum irmão da igreja que está desviado, e eu vejo assim fazendo umas coisas, eu falo, meu Deus do céu, não aprendeu nada. Aí eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar naquela pressão de que a culpa é minha, eu não ensinei o suficiente. E entender que a responsabilidade é da pessoa. Porque aquilo que ela acha mais importante, às vezes fica pendurada no beiço de outra pessoa. Não valoriza o corpo, mas nós estamos debaixo da graça. Irmão, debaixo da graça. Se eu não consigo valorizar Jesus, cara, eu vou valorizar o quê? E às vezes a gente se vende por coisa tão pequena. Quantos pratos de lentilha estão desviando quantos Eliseus no dia de hoje? Mas repete comigo assim, muito mais que o trivial. É porque a promessa de Deus para nós, para nos levar a lugares altos, eu não estou falando de trivialidade. O que é trivialidade? São as coisas do dia a dia. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou jantar, o que eu vou vestir, quando é que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, o trabalho. É muito mais do que qualquer uma dessas coisas. E Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Né? Lá em Mateus capítulo 6 diz isso, eu vou ler com você uma partezinha. Então, o que Jesus quer é que na caminhada, repete comigo, na caminhada, eu aprenda a confiar nele. Confiar nele o quê? As trivialidades da vida. Porque se você não consegue confiar naquilo que é trivial, que é comum, como é que você vai conseguir confiar quando as coisas forem grandes? E às vezes difíceis de acreditar. Essa semana eu estou resolvendo situações da caravana, por conta da guerra, a caravana está marcada para abril, e obviamente não vendeu, e não vai, a empresa quer que a caravana vá, e eu tenho pessoas que já pagaram, eu não sei, estou dizendo hoje para vocês, não sei se vou ter que viajar, talvez tenha, porque eu tenho pessoas que vão na caravana por minha causa. Elas dizem assim, se você não for, não vou. Eu não posso mandar elas sozinhas, se tiver que ir, terei que ir, porque o pastor não deixa as ovelhas. E nós, vocês são 99, e eu vou ter que cuidar das que vão lá, a vida é assim, né? Até que todos consigamos ir. Mas enfim, né? Essa é uma outra história. Deus vai abençoar isso, eu já coloquei na mão dele e não me estresso mais por conta disso. E a moça lá, a menina, eu tenho 40 anos, né? Mas ficar velho, todo mundo é menino, né? Eu tenho 41 e ela estava dizendo para mim, porque eu liberei uma palavra de fé, né, dessa caravana, e tem pessoas na caravana que estão indo, gente que tem câncer, que está na fé, eu gravei, né, sobre isso, de ser curado. E aí, como é que eu faço? Faz, não faz, tal, então muitas coisas. E ela estava dizendo, pastor, eu estou com a dificuldade, mas eu entendi o senhor e tal, e me deu uma palavra lá de negócio que vai ser bênção. E no final da conversa, ela estava com uma tosse, eu quero dizer para você, minha filha, em nome do Senhor Jesus, você está curada dessa tosse alérgica. Ela falou, amém, eu acredito nisso e tal. E entrou numa conversa de filiação. E ela não pode ter filhos, não por causa dela, mas por causa do marido, ele tem um problema qualquer, que eu nem sei qual é. E Deus me deu um daquelas coisas de louco. E eu falei para ela assim, crê que Deus vai te dar um filho. E mandei um vídeo que o Thiago gravou a semana, está aí no Instagram, eu acho que só está lá por enquanto. Eu acho que foi o melhor vídeo de fé que eu gravei e o que menos rodou. Porque assim, eu vejo que o diabo, quando tem uma palavra que entra no coração da pessoa, ele bloqueia a mente, ele cega os olhos. E eu mandei o vídeo para ela e falei para ela assim, aquele dia, mas eu vou ter quase avó, meu marido não pode ter filho. Pode. E a história do vídeo diz lá, aquele homem que tinha um filho endemoniado, que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar, tem problema que nós não conseguimos resolver. Quando o homem chega para Jesus e diz, se o senhor pode fazer uma coisa, Jesus pergunta, se eu posso? Tudo é possível. Ao quê? Mas essa fé, ela é um processo. E eu plantei uma semente no coração dela. Mas eu vou ser quase avó. Não, você vai viver muito. Você vai viver para ver seu filho e os filhos dos seus filhos. Mas não tem mais.
creia. Isso foi um telefone com ela. Ela começou a chorar e eu do lado de cá. Aí desliguei e tal, passou, preocupado com a situação da caravana, e Deus mandou dizer para ela assim, aí eu mandei a mensagem no texto, né, não falei mais. Seu filho vai nascer. Vai ser um menino. E vai chamar Judá. E está dito. Sabe, às vezes a gente não consegue ter fé para pagar a conta de luz. Aí não consegue caminhar na jornada porque o dízimo ou a conta de luz. Pô, isso é trivial. Isso é banal. O dízimo. Porque todas as outras coisas, eu não estou lhe colocando pressão sobre você, porque eu entendo que é uma jornada. Há pessoas aqui que entendem que a parte de Deus, o dar a Deus, é mais importante do que o dar a César. Mas tem gente que está na jornada, não consegue compreender. Mas é uma jornada, amém. Mas isso é trivial. E fazem prestações homéricas para poder comprar o último modelo do tênis da Nike, ou o iPhone 16 que vai ser lançado esse ano. Aí depois não tem condição de fazer mais nada. Eu não estou aqui criticando quem faz isso. Não é um problema. Deus tem coisas boas para você, mas isso tudo aí é trivialidade. Se eu não consigo ser fiel na jornada da trivialidade, como é que eu vou ser fiel na jornada das coisas difíceis? De dizer para um aleijado, levante e anda. De dizer para uma estéril que ela vai ser mãe. De dizer para um morto, ressuscitar. É feriado de carnaval, vocês não vão a lugar nenhum, né? Eu que vou viajar, vocês continuam aí, fiquem em paz. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, diz assim: portanto, não se preocupem. O que Jesus está dizendo? Tem alguém preocupado aqui? Está em pecado, está em pecado. Ó, pregador da lei. Está em pecado. Porque Jesus está dizendo, não se preocupe. E você está o quê? Preocupado. Preocupado com o quê? Trivialidade. Essa é a jornada. É a jornada que nós aprendemos a não nos preocupar nem ficarmos ansiosos com trivialidade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por que você não consegue ver isso? Porque você não acredita que Ele cuida de você. Por que você não acredita? Porque você não se acha bom o suficiente. Simples assim. Tem tanta gente melhor do que eu. Por isso que é tão fácil cantar assim. É igual nós cantamos, né? Você tem valor. Isso é mole. É fácil ver o valor no irmão, porque ele tem um testemunho para contar, embora você não conheça a vida dele, o problema, a luta que ele está passando, as dúvidas, a crise. Mas é fácil dizer, você tem valor. Eu falei, você tem valor, eu sei lá qual foi a luta que ele teve. Eu já tive que tocar violão também, é a derrota. E os dedos ficavam inchados, doendo, mas eu estava pastoreando uma igreja lá no meio do mato, não tinha ninguém, era eu ou eu. Isaías, né? Fumaça no templo, aquela coisa toda, quem enviarei? Isaías olha para o lado, olha para o outro, quem está lá? Ele sozinho? Sou eu, né? Então envia-me a mim. Ah, tá. Mas o processo, o trabalho, o sacrifício, o sofrimento das outras pessoas. De eu ouvir a Cíntia reclamar porque o Samuel fica ensaiando o dia inteiro. Eu não guardo dinheiro, não guardo segredo. Pastor Dudu reclamando comigo, não aguentava. Quando eu era novo, era meu irmão, agora é meu filho, eles não param. E a mesma música o tempo todo, blém, 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 blém. É um processo. Aí, alô, é um processo. É um processo. Então, portanto, não se preocupem. Com o quê? O que vamos comer? Calma, irmão, não é para você preparar o almoço, né? Mas Deus vai dar a provisão. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagãos, nós não somos esses. Mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos de cada uma delas.
E aí no versículo 33, é o versículo conhecido de todo mundo: busquem, pois, em... Ai, que coisa feia. Busquem, pois, em... o reino de Deus e a sua... pois todas essas coisas lhes serão... Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia... Não. Agora, é o Deus que te vê na sua crise. Mas eu quero centrar aqui no que precisa ser dito. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os pagãos não entendem isso. Nós buscamos o reino de Deus e a justiça do reino. Qual é a justiça do reino? Cristo. Cristo é a justiça do reino. Cristo é a nossa justiça. O justo viverá pela fé na obra que Cristo fez. Não vou entrar aqui nesse aspecto todo, vocês conhecem isso muito bem. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus levou sobre ele todo o nosso pecado. E, em contrapartida, ele colocou sobre nós toda a justiça dele. Por isso, nós somos justos aos olhos de Deus. Diga, eu sou justo aos olhos de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O que isso tem a ver? Tem a ver algo muito importante. Vira para quem está ao seu lado, diga assim, preste atenção. Muito importante. Muito importante. Busquem, portanto, o reino de Deus e a sua... Aonde está a justiça do reino? Vou tomar uma água enquanto você pensa. Pede ajuda aí para o universitário. Chega, porque tem gravação. Aonde está a justiça do reino? Em você. Porque aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Onde está o pecado nosso? Em Cristo. Onde está a justiça de Cristo? Em nós. Busque, portanto, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Cristo está dentro de você. Você é justo aos olhos de Deus. E o reino se manifesta nessa terra quando você compreende que a justiça de Cristo está em você. Porque o reino vai se manifestar através de quem? De Jesus? Não. Através da igreja. Quem é a igreja? Nós. A justiça está onde? Em nós. Então nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós buscamos o reino e a justiça em primeiro lugar, portanto não devemos nos preocupar. E quando nós vamos a Deus, nós não vamos a Deus como pecadores miseráveis, pedindo, pelo amor de Deus, me socorre. Parece mendigo na rua, contando história. Não. Deus não ouve esse tipo de oração, porque ela não é verdadeira. Entenda, o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia a quê? A toda verdade. Ele nos guia a toda mentira? Não, o Espírito Santo não testifica a mentira. Ele testifica a verdade. Então, quando você chega diante de Deus lá na sua autocomiseração e diz, eu sou o maior pecador de todos, porque você cometeu algum pecado, e não estou dizendo que não tenha o cometido, mas o que eu estou dizendo é que você não pode se aproximar de Deus na condição de pecador miserável. Você precisa se aproximar na condição de justificado em Cristo Jesus. Porque aí você tem o Espírito Santo que vai dizer, ele pecou, mas ele é justo em Cristo pelo sangue de Jesus. Agora se você diz, eu sou miserável, pecador, eu não mereço nada, como é que você vai pedir alguma coisa? O reino de Deus e sua justiça. Efésios capítulo 4, olha só que interessante. Versículo 24 diz assim, e vos revistais do novo homem. Diga, novo homem. Vire para quem está ao seu lado, se for um homem, diga novo homem. Se for uma mulher, diga nova mulher. Por favor. E eu percebi que o nova mulher foi bem mais forte do que o novo homem, né? Sabe, nós somos criaturas novas, gerados em Cristo. Diz assim o texto, que segundo Deus é criado em... Lê? Quem é esse? Essa pessoa que está do seu lado? Sim. Mas, sobretudo, essa pessoa é você. Revista-se do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça. Nós somos a justiça do reino nessa terra. Nós não oramos a Deus partindo de um processo de pecado.
Mas eu sou pecador, não estou dizendo que você não é. Mas estou dizendo que a sua posição em Cristo é de justo. E às vezes você não consegue dar sequência na sua jornada e no seu processo. Porque você só se vê como pecador, 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 pecador. Não mereço, não mereço, não mereço, não mereço. Galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não está. Pode até estar na sua força. Mas o que a Bíblia diz, o que Paulo ensina, é que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Por isso a palavra, ela é vida para o Espírito. E o que as pessoas dizem é só alimento para a sua carne. Deixe e coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, disse Moisés, né? Escolha a vida para que você viva. As palavras de Jesus são vida para o seu espírito. Então, nessa jornada que Jesus está acompanhando, ele tem paciência quando a gente erra. E certamente você já deve ter errado, como eu também, muitas vezes. Eu tenho um pouco mais de 20 anos, mas assim, eu continuo aprendendo todo dia novas coisas, e quando a gente fica bloqueado, é muito complicado. Repete comigo assim: tenha firmeza a sua confissão. Mas cuidado com o que você confessa. Mas seja firme quando você confessa a palavra, porque a sua boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, fala de Cristo como nosso representante junto a Deus. Imagina, você ora em nome de Jesus e ora lá na miséria do pecado, da culpa, da condenação, da autocomiseração, do ressentimento. Essa semana eu recebi a mensagem de texto de um pastor aí, amigo meu, e ele estava muito bravo, porque segundo ele tinha crente orando para ele morrer. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, quem está pior? Quem recebe ou quem faz? Não estou falando sério. Tem crente orando para ele morrer. Aí o indivíduo vai fazer uma oração dessa. Aí Jesus está lá no céu, ele é o sumo sacerdote, ou seja, ele é o nosso representante lá. É o seu advogado lá. E ele vai dizer: Jesus, mata Jean. E o diabo vai dizer: isso mesmo, não vale nada. E apresenta uma enorme lista de condenação e de culpa e de pecado. Enorme. Dá a volta no quarteirão todo e diz que aqui ainda tem um rolo grande. Enorme. Aí Jesus recebe a oração do irmão. E o que Jesus vai fazer? Ele olha: não! Eu morri por causa desse cara. Eu paguei o preço dessa lista longa, mas ele não pode representar uma oração dessa junto ao Pai, porque ela não é verdade. Dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Todo mundo sabe disso. O grande problema é que quase ninguém acredita nisso de verdade. Você tem valor, mas a gente não vai cantar eu tenho valor, vai cantar na frente dos outros, né? Alguém vai fazer cena aqui na frente, chora, grita na pregação, no louvor, sei lá, mas lá dentro às vezes está destruído. Mas a oração que Deus ouve é aquela que reconhece Cristo. Fiquei sabendo que semana passada o pastor Isaías fez um elogio para o Felipe. Se você conhecer eles mais de perto, sabe, a disputa de posição ali por umas certas coisas, eu falei para ele: gente, é muito fácil saber, porque o pastor Isaías fez um elogio ao vivo aqui, a cores, né? Pena que eu não ouvi, né? Mas na próxima reunião nós vamos reverberar isso, com certeza lá, né? Entre um churrasco e outro, ou sei lá o que, né? A pastora está quase falando rabada na reunião. Eu falei: não, o pessoal não quer. Foi por causa do Jean para implicar com ele, rabada não. Mas Isaías fez um elogio para o Felipe. Aí, assim, certamente,
ele mereceu, mas aqui o importante aqui não é quem merece ou quem não merece, é quando Cristo é exaltado. Eu falei para eles lá, gente, é claro, o Benjamin só vai no colo do pai e do Felipe. Gosto do Felipe. Ponto. Eu gosto de quem gosta dos meus filhos. E se eu não gostar deles? Deus gosta de quem gosta de Jesus. Então, quando você vai a Deus, você vai em nome de Jesus. É como se o Benjamin pegasse o Felipe pela mão e dissesse assim, papai, hoje ele não domina a língua portuguesa para isso, mas diz assim, papai, dá mais um punhado de picanha para o Felipe, por favor. E o pastor Isaías, ele não vai ter outra saída a não ser dar. Sabe, quando você vai a Jesus, quando você vai a Deus em nome de Jesus, Deus ele não tem outro jeito a não ser te abençoar. Por quê? Porque Jesus já pagou. Agora, quando você vai lá no seu pecado, e tem muito crente fazendo isso, irmão. Desculpa, talvez você não consiga. Porque você está julgando a você mesmo, ou está julgando alguém. Olha lá, fulano. Fulano está fazendo isso, ou fazendo aquilo outro. Aquele fulano que está lá é ovelha, que Jesus largou você aqui para ir buscar lá. E Ele ama ela tanto quanto você. E Deus ama os dois, porque Jesus ama ele. Deus ama que Jesus ama. E alguém fica achando, dizendo assim, Jesus morreu na cruz para vencer o diabo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, nunca repita isso. É idiota. Não existe luta de diabo contra Deus. E nem existe luta diabo contra Jesus. Essa luta não existe. A luta do diabo sabe contra quem é? Contra você. Te enganando. Mas se você estiver firme na promessa, na jornada, ele também não pode nada contra você. Hebreus capítulo 4, 14 e 16. Eu tirei o 15 para eu falar menos. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Qual é o nome dele? Filho. Não adianta você gostar de Deus, porque tem muita religião aí falando em nome de Deus. Mas Deus só quer saber daqueles que chegam a Ele em nome de Jesus. Os outros, não. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa é o final da nossa jornada. É isso que nós precisamos aprender. Versículo 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança. Diga confiança. Vire para quem está ao seu lado e diga, se achegue. Diz para Jean aí, pode se achegar. Fala para ele de novo, para ele entender. Pode se achegar. Com confiança. Ao trono da graça, para que recebamos o quê? Misericórdia. E achemos graça, a fim de sermos no momento oportuno. Porque nós vamos ao Pai em nome de Jesus. Essa é a jornada com Jesus. Em que você não precisa necessariamente se esforçar para ser um pouco melhor. Mas Ele vai mudando você. E vai confrontando você, para que você abra mão de alguma coisa e sim, seja muito melhor. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. É a caminhada com Jesus. É onde Jesus quer te levar a lugares altos. Para terminar. Abacuque capítulo 3, eu quero voltar a esse texto, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios,
Tudo isso aqui é trivialidade. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça do reino? Cristo. Aonde a justiça do reino é manifestada na terra? Em nós, em mim. O reino veio através de mim, quando eu entendo que eu sou justiça de Deus. Se você entende que é justiça de Deus, você não vai guardar ressentimento, não vai guardar ódio. Isso enfraquece as suas pernas. Você não consegue viver em lugares altos. Você vai perdoar, você vai amar, você vai se perdoar, você vai perdoar o irmão. E Deus vai trabalhando, e a obra vai aumentando, e a bênção vai se desenvolvendo, e cada vez você está dando uma voltinha a mais. Agora você não está mais no vale, agora você já está começando a rodear os montes para chegar nos lugares altos. E Deus vai te confrontar em algum momento, porque você crê em tudo, menos na possibilidade de entregar uma oferta para Deus. Por quê? Porque os currais estão vazios, as oliveiras não dão azeitona, ou as figueiras não dão figos, ou as videiras não dão uvas. Então você tem muitas razões e muitos motivos, muitas desculpas para apresentar diante do Senhor, para não fazer. Eu não faço por isso, não faço por aquilo, mas à medida que você vai chegando a lugares altos, tudo isso vira trivialidade. E você vai entendendo que nada disso de fato é muito importante. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque um dia eu já estive lá no fundo do poço. Hoje estou aqui. Versículo 18 diz assim: mesmo assim, ou seja, apesar de todas essas situações, olha só, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jesus, Yeshua. Ele é a resposta. Tudo que diz respeito a vencer numa jornada, a conquistar, a ser curado, ser salvo, ser abençoado, vai ter sempre o nome de Jesus ligado a isso. Porque não existe um outro caminho, não existe uma outra forma. Exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor soberano, Ele é a minha força. Quando tudo diz que não, e parece que eu não vou conseguir, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés da corça e me leva a lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os pés das corças, para que eu possa andar em lugares altos. Essa é a rota. Do deserto, do vale, do fundo do poço, até os lugares altos. Nem vou começar, porque um dia José sonhou com os lugares altos. E Deus deu outro sonho para ele. Mas ele chegou primeiro dentro de uma cisterna, depois escravo na casa de um egípcio, depois no calabouço de Faraó. Passaram-se 13 anos, até que as portas se abriram e ele foi parar nos lugares altos. Um processo. E mesmo quando já estava lá nos lugares altos, ele foi confrontado com uma situação: perdoar os seus irmãos. Armou um monte de estratégia para punir, né? Com Simeão, depois com Benjamim, machucou Rúben, questionou Judá, mas no final ele teve que perdoar. Oh, meu Deus! Quantos querem ir em lugares altos? Fica de pé comigo então nessa manhã em nome de Jesus.